Boa noite. Quero cumprimentar a excelentíssima senhora Presidente da Mesa, os senhores secretários, o senhor Presidente da Junta, Executivo, colegas vogais, público presente e quem está em casa, funcionários da Junta, equipa técnica, assim como agradecer o Sport Clube Mãe Martins pelas instalações. Temos um tema de grande amplitude, um tema de grandes controvérsias e de visões diferentes. Mas se queremos solucionar o problema, temos que analisar a situação em que nos encontramos. Aquilo que vivemos todos os dias na freguesia é uma réplica do que acontece no país. O estado de saúde em Portugal degradou-se muito. E desde sempre que não temos uma política de saúde, unicamente uma ideologia cega, que se agravou em 2016 por uma geringonça que encontrou os limites na realidade que ia mostrando como no caminho que tomaram se revelou desastroso e errado. E mesmo assim obstinam-se. A extinção das PPPs nos hospitais, que sob pretextos de que os privados não queriam aceitar as novas condições impostas e porem o ónus na falha da operação nas mesmas, é dos exemplos mais gritantes. E isto mesmo sabendo que as PPPs tinham uma melhor gestão que os hospitais públicos. Pois o Tribunal de Contas revelou, num relatório, essa mesma conclusão. Poupanças na ordem de 200 milhões de euros. Este é o grande desígnio da política praticada há 7 anos, esconder a falta de gestão e de alocação de recursos por parte dos gestores públicos que se revelaram impreparados e de curtos na visão que se requer. Sobretudo é preciso não haver comparação, para não mostrar como os nossos impostos são mal utilizados. O cenário poderia ser ainda pior se não fosse o grande profissionalismo e a abnegação dos profissionais de saúde, que estão na primeira linha e que tentam remendar um sistema que está a romper pelas costuras. Prometem-nos uma saúde grátis e acessível a todos. O que vejo é um sistema que fornece acessibilidade a listas de esperas, a um sistema dispendioso e que encarece cada vez mais. Se isto é o serviço público, alguém está a enganar os portugueses. Aprendi ao longo da vida que nada é grátis e quando peço que me provem que a saúde é grátis, a saúde pública é grátis, ninguém consegue, porque ela tem custos e a fatura é paga por todos nós em impostos. Sim, a saúde tem custos e não é grátis. E a noção tendencialmente grátis parece estar aos antípodos da realidade, pois a saúde tem custos e tendencialmente mais cara. Os investimentos em tecnologias cada vez mais inovadores, novos medicamentos, novos tratamentos para as doenças, que eram há uns anos atrás incuráveis e que hoje já são tratáveis, tudo isso requer investimentos avultados. A questão é a seguinte: quem faz os investimentos? O Estado? Em infraestruturas, sim. Temos o exemplo do centro de Mãe Martins. E o resto? Não. Têm sido os privados. E como em tudo, para continuar a investir, as empresas têm que ter receitas para continuar o círculo de investimento, produção, venda, receita e, novamente, investimento. Mãe Martins é uma freguesia mais populosa de Portugal. Temos uma população envelhecida que carece de muitos cuidados médicos, análises, exames e medicação. Quando vão fazer análises ou exames, onde vão? A uma entidade pública? Não. Todos nós vamos a entidades privadas onde os exames são comparticipados pelo Estado. Porque não é possível replicar isso com uma simples consulta. A um médico tem que ser um funcionário público? A minha resposta é não. Um médico tem a liberdade de exercer a sua honrosa profissão onde entender. No SNS, no privado ou mesmo de forma voluntária, numa qualquer missão humanitária. Mas é uma liberdade do profissional. Porque não termos os nossos fregueses que não conseguem médico de família no centro de saúde ou mesmo uma consulta urgente a consultar médicos numa clínica geral, numa entidade privada, com a devida participação do Estado. Ou mesmo ir ver um especialista o quanto antes para ser diagnosticado enquanto a pessoa tem tempo de ser tratada e não ser necessário o paciente esperar uma consulta durante mais de 6 meses, no melhor dos casos, e perceber que já vai tarde para um tratamento simples e que é obrigado a recorrer a uma cirurgia ou a um tratamento bem mais penoso, com implicações nocivas, em alguns casos, para o resto da sua vida. Porquê e para que esta cegueira ideológica? A freguesia dispõe de um leque alargado de estabelecimentos médicos que são utilizados pelos que têm seguro de saúde. O número desde 2015 duplicou. Em Portugal, nesta governação, passando de 700 mil a 1.400.000 detentores de seguros de saúde, segundo os dados oficiais. Os seguros são cada vez mais acessíveis e vêm dar uma resposta aos problemas que o SNS
Tem, e não consegue resolver. O nosso Centro de Saúde de Mem Martins tem ainda graves problemas. Ao fim de décadas confinado num prédio sem condições, foi finalmente inaugurado, com pompa e circunstância, um 25 de Abril. Talvez para recordar Abril. Mas Abril é também servir a população e dar soluções aos fregueses. A organização em USF é uma boa medida, mas, como em tudo que este Governo mexe, teve de complicar algo simples. E então dividiu a USF em A e B, sendo que um deles, a mais eficiente, requer critérios, uma organização que nem todos podem obter ou, quando desejam, não a conseguem pôr, porque a cota de USF admitida foi ultrapassada. Por que não fazer logo USF eficientes? Por que dividir a saúde em departamentos menos eficientes e outros mais eficientes, no seio mesmo do SNS? Razões financeiras? Razões humanas? Razões ideológicas? Hoje temos as instalações, mas os problemas continuam na mesma. Na mesma, não. Sejamos honestos, houve melhorias, mas muito pequenas. Porquê? Porque faltam médicos e enfermeiros. Perguntarão, como faltam médicos se existem clínicas a abrirem todos os dias, hospitais privados a nascerem em todo o lado? Porque os profissionais de saúde querem o que nós todos queremos quando trabalhamos. Boas condições de trabalho, serem reconhecidos e terem uma remuneração condizente com o seu esforço. Pois não vejo isso. Vejo os médicos e enfermeiros a emigrar ou, quando não emigram, a ser aliciados por boas propostas no sector privado. O Estado não é um bom gestor de recursos humanos e podemos ver isso com todas as categorias dos funcionários públicos nas diversas vertentes. Saúde, segurança, ensino, justiça. Não existe uma que não apresente reivindicações. Exemplo disso agora são os professores que estão em greve. Amanhã quem será? Na Iniciativa Liberal quisemos dar o início de resposta e foi recomendado em sede da Assembleia Municipal a contratação de um plano de saúde para os municípios, por forma a suprimir as evidentes carências à semelhança do que foi feito em Figueira de Castelo de Rodrigo e Porto de Mós. A nossa população teria acesso a 80% dos serviços que necessita sem restrições de idade, de limite de permanência, de doenças crónicas ou pré-existentes e teria ainda consultas ao domicílio, medicina dentária, acesso a óticas convencionadas, clínica geral e consultas de especialidades, bem como consultas telefónicas e online. O custo seria marginal, pois teria um impacto de 0,8% no orçamento da Câmara. A proposta foi rejeitada com votos contra do PS. Uma solução deste nível da freguesia poderia ser considerada e estudada. As competências da Junta estão, neste momento, muito limitadas, reconhecemos isso. Mas mais pressão junto da Câmara e o estudo de uma solução como esta apresentada seria um bom passo para começar a resolver o problema da saúde em Algueirão e Martins. O Estado tem que garantir a saúde aos portugueses, não tem de prestar esse serviço. Tem de regular o setor e reunir as condições para que o público e o privado, em conjunto, forneçam os cuidados que todos nós precisamos. Todos nós aqui queremos a mesma coisa, uma saúde universal para todos. O que nos diferencia é o caminho para lá chegar. Demonizar os privados é o mesmo que bater na mão que vos alimenta, pois todos nós trabalhamos em empresas e são elas que asseguram os vencimentos, os investimentos e, mais importante, asseguram o crescimento do nosso país. Deixemos de olhar para a árvore e vamos olhar para a floresta. Deixemos o acessório e vamos trabalhar para o essencial. Façamos isto com espírito de crítico e racional e deixemos a ideologia de lado para salvar a saúde dos portugueses. Uma solução de fundo e global é necessária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que não sei por onde começar. Confesso. Muito foi dito, muito foi lido e confesso que não sei por onde começar. Vou tentar. Vou primeiro fazer aqui 2 ou 3 ressalvas que considero importantes. A primeira foi que este Executivo e o Executivo camarário nunca disseram que as condições e a falta de médicos ou o número de médicos existentes eram suficientes para suprimir as necessidades da população, sendo aqui no Algueirão, sendo no Cacém, sendo em Queluz. Nunca isso foi dito. Também é reconhecido, e se recordam,
temos deputados municipais aqui, assessores de partidos também, que o próprio Presidente de Câmara, numa Assembleia Municipal, o disse, e teve a oportunidade de o dizer numa reunião que teve com o seu Ministro da Saúde, mostrou a sua preocupação pela falta de médicos no Conselho, pelo número de doentes ou utentes em médico de família, e propôs inclusivamente uma solução que foi assumir a responsabilidade na despesa dos médicos de família em falta. E, portanto, isto é que são decisões a favor da população. Nós hoje aqui ouvimos de tudo, confesso. Vou falar um pouco das intervenções. O Sr. João Santos, do Will, na realidade, aquilo que me pareceu foi estar a ler um documento ou um discurso da Assembleia da República. Porque aquilo que falava era de governo, de orçamento de Estado, e aquilo que é mais curioso, que aquilo que deveria de saber, para, no fundo, advogar aqui, é que não sabe nenhum número. Na realidade, todos os números que indicou da falta de médicos foi ao lado. Aliás, o senhor não sabe, por exemplo, que existem consultas de dia que podem ser marcadas do dia. Está aqui a doutora Margarida a corroborar daquilo que eu estou a dizer. Não sabe, por exemplo, que existem consulta dos agudos. E, portanto, toda a sua intervenção foi uma intervenção lida e que parecia que estava numa comissão especializada da saúde na Assembleia da República. E depois termina dizendo uma coisa que eu confesso que fiquei contente de ouvir. Deixemos a ideologia de lado. Bem, o seu discurso, a sua intervenção foi toda ela ideológica. Foi toda ela versar o CNS versus saúde privada. Eu assim confesso que não lhe consigo dar qualquer resposta. Não consigo. Porque há coisas que eu não domino. Não domino o Orçamento de Estado. Não domino os valores do Orçamento de Estado. Não domino, de facto, quanto é que do Orçamento de Estado vai para a saúde. Mas há uma coisa que necessariamente percebi. É que do tema específico, Centro de Saúde de Algueirão Mãe Martins, pouco ou nada sabe. Mais grave, mas não foi o único. Também o admito. Mais grave, pouco ou nada sabe, nem teve preocupação em procurar. Porque quem vem aqui querer falar dos problemas da freguesia de Algueirão Mãe Martins, dos problemas do centro de saúde, vir falar de cor, vir falar baseado em numa outra ideia, num ou outro discurso, sem saber na realidade o que se passa, não é, com toda a certeza, fazer o seu trabalho enquanto membro desta Assembleia de Freguesia. Mas não me cabe a mim fazer essa avaliação. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu fiz o trabalho de casa. Tive, conjuntamente com colegas meus, no dia 21 de novembro de 2022, uma reunião com o diretor da ACES, onde nós tivemos a oportunidade de ter essas informações que eu tive na minha apresentação, que qualifica da Assembleia da República, que é um elogio. Muito obrigado. Agora, sim, o tempo. Tenho pouco tempo, só diria uma coisa. Desejava saber... Tem mais um minuto. Só mais um minuto. O que eu vejo é que, e aqui concordo com o meu companheiro vogal, Sr. Monteiro, da última vez o qualificou de Calimero, e realmente vimos 20 minutos de Calimero. Veio fazer comentários sobre as intervenções e não sabemos o que é que acha da saúde em Mãe Martins. Se está bem, se não está bem, se concorda com o diagnóstico,
se acha que há médicos a mais, a menos, enfermeiros a mais, a menos. A minha mãe tem 76 anos e está aqui neste centro de saúde. E vive todos os dias o que todos os fregueses vivem. Por isso, pode fazer as considerações que desejar sobre mim, sobre as minhas intervenções, gosta muito de picar pessoalmente, mas só se queixa de é difícil o trabalho. Se venham para aqui, vão ver o que é necessário. Se é assim tão difícil, demita-se. Você foi eleito para isso, estava à espera do quê? Muito obrigado.